Os sacerdotes da ordem levítica, eles eram humanos, e como humanos, eles eram pecadores. Por ser pecadores, eles tinham que apresentar sacrifícios, sacrifícios pelo povo e sacrifícios pelos seus próprios pecados. Eles tinham que, através do sacrifício, também interceder por si próprios, pelos seus pecados, para que os seus pecados fossem creditados ao Salvador, para que os seus pecados fossem depositados no Cristo que viria no futuro. Veja lá Hebreus 5:3. E por causa das fraquezas, deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, trazer oferta pelo pecado. Essa era a condição dos sacerdotes humanos, dos sacerdotes levíticos. E o sacerdote Jesus? Vamos ver. Hebreus 7:26. Ele salva perfeitamente, vive sempre para interceder pelos crentes. E agora o verso 26. Convinha-nos tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Esse é o sacerdote Jesus, um sacerdote sem pecado. Quando diz que ele era inocente, está querendo dizer que ele era irrepreensível, inculpável. Não há como achar culpa no Senhor Jesus. Primeiro, veja, ele é santo. Se ele é santo, irmãos, ele pode ter um relacionamento pleno com a santidade de Deus. A santidade do Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote, é compatível com a santidade de Deus. Portanto, esta santidade dá a ele acesso para interceder pelos seres humanos pecadores. Por causa da sua santidade, ele pode interceder diante de Deus. Ele é sem mácula, ele é sem culpa. Hebreus 4:15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Já disse em umas lições anteriores, irmãos, o Senhor Jesus foi tentado em tudo que nós podemos ser tentados. É claro que não tem tentações que são absolutamente conjunturais na nossa época, mas o Senhor Jesus foi conceitualmente tentado, foi tentado em tentações que abrangem todas as nossas tentações de hoje. Quem sabe a nossa maior tentação, irmão, seja desconfiar do Senhor Deus, seja ser infiel a Deus, e nessas o Senhor Jesus foi tentado. Mas ainda, irmãos, o Senhor foi tentado de maneira a que mostrasse a sua divindade. Esse é uma tentação que nós não temos, mas o Senhor Jesus teve e teve que obedecer, como diz o texto, teve que aprender obediência. A impecabilidade de Cristo, enquanto humano, o qualificou para o sacerdócio. Um sacerdócio aceitável, sem mancha nem defeito, como eram os tipos de sacrifício no santuário terrestre e no templo. Animais sem defeito, sem mácula, animais perfeitos. Mas ainda o Senhor Jesus era separado dos pecadores. Em que sentido o Senhor Jesus era separado dos pecadores? Primeiro momento, irmãos, porque ele era sem pecado, como vimos agora mesmo. Mas em segundo momento, irmãos, porque ele suportou a hostilidade dos pecadores. Os pecadores hostilizavam a Jesus. E veja, irmãos, esse conjunto de pecadores, nesse conjunto de pecadores, quem sabe os que mais hostilizavam Jesus eram os pecadores religiosos, eram os praticantes da religião, eram os líderes religiosos, eram os levitas, eram os sacerdotes, eram os fariseus. Esses, então, hostilizavam a Jesus a ponto de levá-lo à morte. Mas após essa vida, irmãos, essa vida hostil que o Senhor Jesus levou aqui nessa terra, ele foi exaltado nos céus. Como diz o verso lá, exaltado nos céus, feito mais sublime nos céus. Hebreus 8:1. Temos um sumo sacerdote tal que se assentou à destra
do trono da majestade dos céus. Está lá nos céus, irmãos, o Senhor Jesus, assentado ao lado direito do Pai, no trono. Ele é um com Deus. Ele é o Deus Filho. O Deus que lá no Salmo 57:5, Davi diz assim: "Se exaltado, ó Deus, acima dos céus." O Senhor Jesus, humano, deve ser o nosso exemplo a seguir. Devemos refletir o seu caráter. Como era o caráter de Jesus, irmão? Somente lembrando algumas das suas qualidades. Jesus era amorável, Jesus era humilde, Jesus tinha paciência, Jesus tinha empatia. Jesus não fazia diferença de pessoas, não fazia diferença de raças, não fazia diferença de gênero. O Senhor Jesus era acessível a todas as pessoas. Assim, irmãos, como o Senhor Jesus aqui nessa terra era acessível a todas as pessoas, agora, como sumo sacerdote no santuário celestial, ele é acessível a qualquer um daqueles que se achegar a ele. Assim é o Senhor Jesus. E nós, enquanto seus servos, devemos testemunhar do amor, da humildade, da paciência, da empatia. Devemos testemunhar, irmãos, de que somos filhos do Senhor Jesus. Temos a Ele como nosso intercessor. E dessa forma, não podemos fazer acepção de pessoas, não podemos fazer injustiças, não podemos ser desonestos, não podemos ser lascivos, mas devemos viver de acordo com o plano de Deus. Como lemos agora há pouco, irmãos, o Senhor Jesus foi tentado em tudo, por isso ele pode nos compreender, ele pode compreender as nossas falhas e ele pode interceder por elas. Que bom, irmãos, que ele pode interceder por elas. Como precisamos de um intercessor eficiente, de um intercessor eficaz e principalmente de um intercessor santo que pode e que está à direita do Pai no trono celestial.